Olá, turma, muito boa noite, como vocês estão? Esperamos que muito bem, dispostos, animados, conectados com a espiritualidade, com a proposta do estudo, onde mais uma vez nós temos essa grata oportunidade de estarmos juntos e separados, como se diz, mas lembrando que o nosso pensamento é tudo, nossa conexão com o alto, certamente irá nos colocar em condições de receber todo o tratamento, toda a assistência, todo o alento que a espiritualidade amiga mais uma vez vem nos trazer. E é nessa sintonia positiva que nós vamos assim já nos preparando para a nossa prece, desde já dando as boas-vindas a todos que eventualmente estejam iniciando hoje o estudo, lembrando que nós estamos no estudo da doutrina espírita, mais especificamente no livro Nosso Lar, mas estudando largamente os conceitos doutrinários, fazendo pontes com outros conteúdos. Então cada encontro, cada aula, ela se torna rica justamente pela nossa interação e por essa ponte que nós fazemos com todo o estudo da doutrina, nos ajudando a entender melhor cada conteúdo que nós vamos especificamente nos debruçando. Então vamos juntos, vamos à nossa prece, vamos nos conectando, fechando os olhos, inspirando, soltando o ar. E vamos assim juntos, elevarmos o nosso pensamento ao Criador da vida, ao nosso Pai, e nele aurir as energias revitalizantes, imaginando uma luz branca, suave e ao mesmo tempo, de muita energia adentrando pelo nosso chakra coronário no alto da cabeça e que vai assim, suavemente, gentilmente, circulando por todos os outros centros de força, por todos os nossos corpos espirituais e físicos. Embalados por esta música, nós vamos sentindo a força interior do nosso espírito, nos trazendo a energia necessária para a nossa vida, para os nossos labores, para os nossos desafios, para os enfrentamentos que as provas nos convidam. E nós buscamos a figura de Jesus e nos lembramos daquela passagem que Jesus, na barca, juntamente com seus discípulos, quando uma tempestade se inicia, possamos nos imaginar como os discípulos, guardando a fé firme e robusta em si, que pedem o auxílio ao Mestre, mas que também colaboram para que águas mansas cheguem. E é assim que nós vamos junto a Jesus, percebendo a paisagem modificar-se, as nuvens se dissiparem, o sol surgir fulgurante, nos trazendo com o seu calor ainda mais energia e força.
E que nesse instante nós possamos reverenciar ao Mestre em gratidão, por ser o caminho da verdade e da vida e por estar conosco há tanto tempo. E por um amor incondicional manter-se ao nosso lado até hoje. E que possamos receber de Jesus nesse instante um pergaminho que simboliza o seu Evangelho, nos convidando a que ele se mantenha vivo, não somente no conhecimento, mas também na compreensão. A compreensão genuína que nos leva à vivência, nos leva a aplicá-lo, por mais desafiadoras que sejam as circunstâncias. E nós pedimos a Jesus estar conosco nos momentos mais delicados, onde se faz necessária a vivência evangélica. Mestre Jesus, ainda pequeninos que somos, necessitamos de Ti. E pedimos nos fortalecer, em especial naquela virtude que precisamos desenvolver. E estar sempre conosco, para que tenhamos as condições, os recursos para agir em conformidade com o amor. E é nesta sensação de paz, fortalecimento, que nós vamos vibrando amor e entregando ao Mestre, para que auxilie a quem necessite. Irmãos nossos encarnados, desencarnados, possam receber estas energias que humilde e singelamente ofertamos com todo o nosso carinho. E é no silêncio do nosso coração que ofertamos o melhor de nós. E pedimos ao Pai da vida por todos os nossos irmãos. E também pelo nosso lar e por cada um de nós. Quando assim dizemos, Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal, que assim seja. Muito bem, pessoal. Vamos então dar sequência. Nós estamos no capítulo 6 do livro Paciência, e Emmanuel, por meio de Chico Xavier, nos traz a lição Oportunidades. As oportunidades são riquezas potenciais da alma no bojo do tempo. Elas que nos procuram diariamente, chamando-nos através de situações e pessoas para que nos manifestemos na edificação do bem aos outros, que resultará sempre em parcelas de felicidade em nosso favor. Vigia-lhes a presença a fim de aproveitá-las tanto quanto puderes. O Espírito da Caridade nos pede semelhante atitude, considerando-nos a tranquilidade própria. Observa e verificaremos
que os convites dessa natureza repontam incessantemente do caminho, embora nem sempre consigamos percebê-los. É o irmão irritadiço que nos dirige determinada frase imprudente e infeliz em momentos difíceis do trânsito, claramente aguardando a nossa doação de tolerância. É o amigo em desvalimento, muitas vezes, abatido ou desesperado, esperando-nos a palavra tranquilizante ungida da simpatia e da solidariedade de que necessita, a fim de levantar-se em espírito. É o familiar atribulado por obstáculos diversos, de quem nos cabe aproximar com o socorro que se nos faça possível. É a página balsamizante, fácil de estender aos companheiros de experiência, vítimas de reveses e ofensas, livrando-os desse ou daquele propósito de rebeldia ou vingança. É a conversação amena e reconfortante, em casa ou na rua, com a qual inconscientemente afastamos alguém da queda no suicídio. É o auxílio discreto ao amigo de sentimento anuviado por empeços vários, a que a carência de recursos basta às vezes, conhecidas por nós no plano físico, sugere-nos a entregar-lhe com bondade o apoio que esse mesmo companheiro em penúria não nos pediu. Há sempre alguém naufragando no mar das dificuldades humanas. Alonga o próprio olhar e identificarás as oportunidades de servir que se destacam à mostra. Não esperes que o próximo te solicite cooperação. Colabora voluntariamente na certeza de que estarás realizando valiosas sementeiras de trabalho e de amor na construção do futuro melhor. Oportunidades, aflições, lutas e provas. O tempo faz o desfile delas para que as reconheçamos. Ergue-te cada dia, faz o melhor ao teu alcance, trabalha e serve. Hoje alguém nos deixa ver as tribulações que lhe fazem precisas ao aprimoramento espiritual, de modo a que lhe possamos doar por nós mesmos algo de útil. Amanhã, porém, é possível seja para nós o dia da necessidade de receber. Não te pese em entregar a quem sofre a migalha do auxílio, da qual possas dispor, de vez que a beneficência perante a bondade eterna é simples dever nosso na jornada do bem para a união de todas as criaturas na abastança sem fim. Então está aí, pessoal, uma linda lição, oportunidades para as nossas reflexões. E nós vamos então avançando nessa segunda parte dos desdobramentos do capítulo 38, e nós vamos então falar um pouco mais sobre a questão relativa a umbral, fazendo um link com a citação de Hilda, que nos revela que após a sua desencarnação, no momento do parto, deixando o marido com quem tinha grande afinidade também, os dois filhinhos, ela, nesse momento, após esse estado de perturbação na desencarnação, se vê nas regiões umbralinas e posteriormente atrelada, presa ao ambiente doméstico. Então a gente aproveita esse link e falaremos um pouco mais sobre a questão do umbral. Começamos a discorrer na semana passada, hoje nós continuamos desse ponto. Ok, pessoal? Então nós temos algumas questões que o Leandro passou para vocês, para que nós consigamos, por meio delas, estabelecer essa troca tão importante, para que o nosso raciocínio vá se ampliando cada vez mais. Pedir para o Leandro liberar aqui para mim. Muito bem. Então, falando do umbral, nós falamos um pouco no finzinho da aula passada em relação às criações fluídicas, para que a gente conseguisse então entender como que a paisagem do umbral se forma. Então são essas duas questões para a gente tratar. A gente só finaliza então a primeira delas e depois nós vamos falar genericamente, trazendo outras
elucidações, outros raciocínios acerca do umbral. E, mais especificamente, no capítulo 12 do livro Nosso Lar, que está lá, essa temática em que ele desenvolve, nos explica, nos revela muitos dos itens que nós vamos colocar aqui para ficar mais fácil o entendimento para nós. Então, avançando, vamos seguir dessa afirmação de Bozano, que vai dizer assim, que a paisagem astral, ou seja, a paisagem do mundo espiritual, se compõe de duas séries de objetivações do pensamento, bem distinta uma da outra. A primeira é permanente e imutável, por ser a objetivação do pensamento e da vontade de entidades espirituais muito elevadas. Então aqui nós estamos falando das construções das colônias das cidades espirituais. Nosso Lar e outras afins, colônias e cidades que podemos entender como edificações elevadas. E para que estas edificações se mantenham, nós temos observado que se trata de entidades de alto poder mental, realizando este trabalho de construção e manutenção. Não é? Porque se é o pensamento e vontade que criam as paisagens, da mesma forma, é este pensamento e vontade que mantém as edificações da maneira como elas se apresentam, não é? Sem variações. Então, se pensarmos na estrutura da colônia Nosso Lar, estamos falando disso desde a época do descobrimento do Brasil, e evidentemente que não era a colônia, a edificação que nós conhecemos hoje, com todas essas características e desenvolvimentos, mas ela foi se consolidando, foi sendo edificada. Mas se nós pensarmos na colônia em si, né, e podemos ir até quando o livro Nosso Lar foi escrito, e até aqui, só para fazermos esta comparação em termos do que vemos na paisagem da colônia Nosso Lar e o que vemos hoje, essa estrutura se mantém, justamente porque foi edificada por inteligências superiores. E ela vai sendo mantida, essa estrutura, também pela alimentação do pensamento dessas entidades e dos habitantes que vão também fazendo parte desta comunidade e produzindo esta manutenção, digamos, energética da colônia. E aqui ele vai falar de uma outra vertente, que é a transitória, que é a mutável, a paisagem que se forma e ao mesmo tempo se dissolve. A exemplo daquela explicação que Kardec nos dá em relação à aparição de um espírito encarnado mostrando-se portando uma tabaqueira. E essa tabaqueira, ela foi uma criação fluídica que adquiriu, por meio do fluido cósmico universal, todas as propriedades desta tabaqueira, tanto externa quanto em relação ao conteúdo. O tabaco, o cheiro, as propriedades específicas do tabaco e também a possibilidade até de que, se inalado, a pessoa poderia vir a espirrar. Então nós vemos, embora uma concretude da manifestação do pensamento, algo visível, tangível e com características específicas, isso é mantido na medida em que o pensamento vai alimentando essa forma-pensamento, esta criação fluídica. Na medida em que não há mais esta alimentação, evidentemente que aquela imagem, não é? Aquela aparência, no caso a tabaqueira, ela se dissipa, ela retorna, digamos, né, o fluido ao mundo espiritual. Então seria a objetivação do pensamento e da vontade de cada entidade desencarnada, criadora do seu próprio meio imediato. Então quando nós vemos a paisagem do umbral, tanto a paisagem turva e a ambientação ali, negativa, né, com diversas formas de pensamento, nós estamos vendo aqui esta capacidade refletora do perispírito refletindo os pensamentos da alma
e nós estamos vendo muitas vezes a alimentação de tais pensamentos. Podemos ter também algumas edificações, mas evidentemente que, de certa forma, também transitórias, porque nós sabemos que as edificações que se mantêm numa firmeza ou numa constância de criação fluídica, no caso, diz respeito às entidades mais elevadas. Então, evidentemente que, embora muitas entidades tenham uma capacidade mental desenvolvida, ela nunca será desenvolvida ao ponto da capacidade mental dos espíritos nobres. Então, nós estudamos, quando falamos sobre as propriedades do perispírito, a possibilidade, por exemplo, de um espírito menos adiantado, mas que tenha uma grande capacidade mental de mudar a aparência do seu perispírito, muitas vezes na aparência de alguém conhecido. E essa é uma das formas, muitas vezes, de influenciação negativa durante o sono. Então, aquele espírito mostra-se, não é, por esta capacidade, por esta propriedade do perispírito de mostrar-se com esta aparência diferente, é a propriedade da plasticidade. Então, por mais capacidade mental que esse espírito tenha, ela ainda sofre muitas limitações. Ele vai conseguir realizar aquela plasticidade do seu perispírito, mas por curta duração, não é, com características imprecisas e etc. Diferentemente, se um espírito nobre, se um espírito elevado, e vamos trazer a mesma exemplificação do sono. Às vezes, pode acontecer de um ente querido que se apresenta para nós durante o sono para nos trazer talvez alguma orientação, algum aconselhamento. Poderá ser também um espírito protetor, um espírito, um anjo guardião, que vem e mostra-se na aparência de um ente querido nosso. Poderá acontecer, para nos trazer uma mensagem, um alento, ou alguma informação que nos seja útil. Tudo sob a permissão divina. E se nós compararmos esta plasticidade perispiritual entre o espírito menos adiantado e o espírito adiantado, não há o que se comparar. É a mesma coisa quando falamos da paisagem do umbral, até mesmo das edificações do umbral, e da paisagem das colônias espirituais, das edificações das colônias. Tudo bem, pessoal? Até aqui, tranquilos? Podemos avançar para a próxima temática? Então, vamos lá? Então, essas questões para nós irmos comentando ao longo da nossa conversa. Então, vocês já devem ter lido, eu vou ler rapidamente. Porque alguns espíritos residem no umbral? Então, residem aqui está entre aspas, porque embora a residência no umbral possa ser de longa duração, de forma alguma será perpétua, será sim transitória, ainda que podendo ser por um longo período. Depois, porque alguns espíritos estagiam no umbral por algum tempo, alguns dias, alguns espíritos por alguns dias, outros por meses, outros por anos. Então aqui estamos falando de um estágio, de uma passagem. Porque alguns apenas o cruzam sem estagiar. E a quarta, como você acha que será ou não será a paisagem do umbral com a Terra regenerada? Então nós temos falado muito sobre essa questão da transição planetária, do mundo regenerado que está já se consolidando gradativamente. Não está ainda consolidada essa transição, este mundo regenerado, mas nós estamos avançando para isso. E nós falamos muitas vezes
de diversos aspectos relativos relativas a essa transição, mas não temos ainda oportunidade de refletir sobre a paisagem do umbral nesta terra regenerada. Existirá, não existirá? Como será ou não será? Então nós seguimos também já puxando uma das questões que nós vimos lá atrás, quando fala que o umbral começa na crosta terrestre. É a zona obscura de quantos no mundo não se resolveram atravessar as portas dos deveres sagrados, a fim de cumpri-los, demorando-se no vale da indecisão ou no pântano dos erros numerosos. Então começa na crosta terrestre. Essa é uma questão importante para a gente conversar e estabelecer um entendimento sobre esse ponto. Porque se nós imaginarmos o umbral começando a partir da crosta, este umbral que nós estamos aprendendo no livro Nosso Lar. Quando estudamos as 7 esferas do planeta, nós vimos lá que existem regiões subcrostais, infraterrenas, que são consideradas aquelas duas, nomeadas trevas e abismo. Mas alguns estudiosos, pesquisadores, chamam também estas regiões que estão para baixo da crosta terrestre de umbral grosso, umbral mais grosso. Então poderemos ver também esta nomenclatura. Mas este umbral, qual André Luiz nos faz conhecer, começa a partir da crosta e vai até esta altura onde temos as colônias espirituais. E já estudamos que a colônia Nosso Lar, ela faz divisa com essa região e o umbral chega até o porão da colônia, por assim dizer. Então, saber disso é significativo porque muitas vezes nós pensamos que o mundo espiritual é algo que está um tanto distante. E o mundo espiritual, ele está aqui. Ele inicia-se aqui, não é? Evidentemente que há um mundo espiritual nessas regiões, estamos falando dessas regiões também do umbral grosso, há um mundo espiritual aí também atuando, claro, evidentemente. Mas quando pensamos nessa ideia que Kardec nos revela de que os espíritos, eles, numa linguagem para melhor entendermos, como se nos acotovelassem, não é? Nós estamos num intercâmbio muito intenso e estamos separados apenas por leis vibratórias. Estamos muito próximos desta realidade chamada umbral. E isso nos faz, de fato, aumentar de forma significativa a nossa atenção, a nossa vigilância em relação a inúmeros aspectos do nosso dia a dia. E aqui nós vamos ver que aqueles que estão afinizados com esta região menos densa, de alguma maneira, encontrar-se-ão nela por algum tempo. Vale lembrar que outra propriedade que já estudamos do perispírito, que é a ponderabilidade, que dá um peso específico ao perispírito, nos conduzirá por uma questão que André fala de posição mental, definindo o local de estadia no mundo espiritual. Então aí nós vamos ver que muitas circunstâncias levam os espíritos a estarem no umbral, seja pelo tempo que for. E estudamos com André Luiz que uma das razões também foi aquela sensação do dever não cumprido. Então, esta consciência de culpa, de alguma forma, gritando na alma e o sintonizando com esta região. E aqui ele fala, né, daqueles que não se resolveram atravessar as portas dos deveres sagrados, porque nós viemos ao mundo com um dever, com uma proposta de reencarnação, com objetivos muito bem definidos, e podemos dizer, sem medo de errar, que prioritariamente trata-se da nossa renovação espiritual.
voltarmos melhores do que quando chegamos. Imagine que cada um de nós, renascendo no planeta, somos portadores de um fato, roupa, sujo. Fato sujo. Esse fato é como se fosse uma roupa suja, para lavar no tanque da vida humana. Essa roupa imunda é o corpo causal, tecido por nossas mãos nas experiências anteriores. Então aqui André vai falar de um dos corpos espirituais que ele intitula como corpo causal. Provavelmente um desdobramento do perispírito, um corpo que está ligado ao nosso perispírito de alguma maneira, porque traz aí uma bagagem, uma memória, onde acontecimentos e experiências anteriores que precisam ser sublimados encontram-se armazenados. E nós chegamos ao mundo justamente para que haja essa renovação, essa purificação, essa lavagem daquilo que trazemos na nossa bagagem. Então, trazemos todas as experiências, a sabedoria de vida que nós temos hoje, oriunda das diversas experiências reencarnatórias, sim. Trazemos o bem que nós edificamos, sim. Trazemos aquelas pendengas que nós precisamos sublimar no sentido das ações que foram contrárias à lei de amor, para que elas possam de alguma forma serem sublimadas, também trazemos. E o que nos conforta imensamente dentro do conhecimento doutrinário é saber que o bem que nós fazemos anula o mal que nós fizemos. E que muito deste fato sujo pode ser limpo a partir do momento em que as ações nobres elas tomam corpo na nossa existência. Elas ganham significado. Elas se tornam o modus operandi de vida. E nós vamos automaticamente resolvendo estas questões que ficam gravadas, ficam impressas no nosso perispírito, aquele chamando de corpo causal. Não nos revela exatamente aonde se encontra situado, se trata de mais uma camada dentre os diversos corpos espirituais ou se trata-se de alguma região dentro do próprio corpo astral ou psicossoma ou perispírito. O fato é que há um registro e esse registro precisa ser limpo, sublimado, e muitas vezes esta passagem no umbral auxilia a que haja um dreno das energias mentais mais densas, não é? Então, às vezes, é o próprio complexo de culpa que precisa ser minimizado. E, evidentemente, que um complexo de culpa ele existe na medida em que ações desvirtuadas ocorreram e estas ações encontram-se gravadas neste corpo causal. Então, esse sentimento menos feliz e que o amor, a caridade poderão modificá-lo, não é? E devem modificá-lo, porque na medida em que nós estamos engajados numa proposta de melhoria interior e de caridade, nós estamos sim, digamos, suavizando essas nossas necessidades, não é? De restabelecimento, de reerguimento em relação à própria consciência, onde lá está escrita a lei de Deus, mas nós vamos vendo muitas vezes esse estado de culpa por uma existência mal dirigida, sendo um dos fatores que levam a que este dreno dessas energias psíquicas negativas possam ser assim exteriorizadas, para que seja possível o ingresso da criatura
numa colônia onde, evidentemente, a vibração ela é mais elevada. Então nós já vamos entendendo que se trata de uma necessidade estar, de alguma forma, ligado ao umbral. Digo, não é necessário, de forma categórica, que o espírito passe pelo umbral. Mas, se, porventura, venha a estar no umbral, é por uma necessidade, jamais por punição. Isso nós temos aprendido, que Deus, amor, jamais pune, jamais castiga, mas é uma própria necessidade promovida pelo amor divino em prol da criatura, para que ela possa encontrar-se em condições espirituais melhores. Compartilhando de novo as bênçãos da oportunidade terrestre, esquecemos, porém, o objetivo essencial, e ao invés de nos purificarmos pelo esforço da lavagem, não raro manchamo-nos ainda mais, contraindo novos laços e encarcerando-nos a nós mesmos em verdadeira escravidão. Então o ser humano vem ao mundo para acertar, para voltar melhor, vem com uma proposta de mudança, de desenvolvimento de virtudes que o levem a mudanças. Muitas vezes o convívio no lar ou onde quer que seja, para que se faça melhor, para que se faça diferente, para que se cresça com as trocas, com o convívio e etc. E, às vezes, a relutância do espírito em empreender o trabalho de renovação interior tão importante. Por isso que autodescobrir-se, para os espíritas, não é tarefa mais tão distante, porque nós já nos autodescobrimos como espíritos imortais. Não é isso, pessoal? Entretanto, realizar o trabalho de autoconhecimento e de autorrenovação, aí está o grande desafio. E evidentemente que não é tarefa simples. Desenvolver uma virtude do perdão onde antes não existia, isso dá trabalho, porque nós temos que lidar com esta sombra da ausência do perdão. E lá nós vamos encontrar o quê? Nós vamos encontrar, muitas vezes, o desejo de vingança, ou se não, as mazelas do rancor, do ressentimento, da mágoa, e tudo isso precisa ser transmutado, isso precisa ser mudada a paisagem, a partir do desenvolvimento da virtude. Então, autoconhecer-se significa um trabalho de coragem, para nós admitirmos que temos dificuldade de perdoar, por exemplo. E aí nós vamos trabalhar o perdão. É o autoconhecer-se para autorrenovar-se. E muitas vezes não se empreende esse trabalho. Muitas vezes não se está com o nível de consciência maduro para realizar esse trabalho. Mas nós estamos cientes dessa necessidade. E nós vemos muitos irmãos estando nas regiões umbralinas justamente por olvidarem, por desconsiderarem essa necessidade tão importante. Então, se ao voltarmos ao mundo através da reencarnação, procurávamos um meio de fugir à sujidade, pelo desacordo de nossa situação com o meio elevado, como regressar a esse mesmo ambiente luminoso, a pátria espiritual, em piores condições? O umbral funciona, portanto, como região destinada a esgotamento de resíduos mentais, uma espécie de zona purgatorial onde se queima prestações, o material deteriorado das ilusões. Então aqui, esses resíduos mentais, não é, muitas vezes também o complexo de culpa aí presente, e todas as energias realmente deletérias, porque quando se desencarna em mágoa, em ressentimento, em revolta, em não aceitação, por exemplo, do contexto em que se viveu, ou então da desencarnação, o qual foi convidado, tudo isso promove esses resíduos mentais, esta poluição mental, e o umbral funciona como um esgotamento dessas energias, preparando o espírito para sua nova morada no mundo espiritual, a não ser que ele opte
em lá permanecer, indefinidamente. Então, quando não nos referimos a esses espíritos, e muitos deles nós tivemos exemplificações no estudo do nosso lar, que estagiaram por alguns dias, alguns meses, um tempo, digamos, breve, até mesmo anos. Né? Temos a exemplificação de André Luiz, 8 anos. O pai de André Luiz, há mais tempo, 12 anos. Mas quando não se tratam desses espíritos que estão nesse expurgo, neste dreno, nesta região purgatorial, mas de outros espíritos que podemos considerar não tão perversos para estarem nas regiões abaixo da crosta e também não suficientemente elevados para estarem em colônias espirituais, em regiões mais elevadas, eles vão permanecendo aí. Então, no umbral, nós vamos vendo que há entidades tendentes, inclinadas ao mal, porém não na condição tão exacerbada desses que vivem nessas outras regiões mais profundas, mas também outros espíritos que estão nesse processo de esgotamento desses resíduos mentais que nós temos visto aqui, não é? Então, esse é um assunto que dá muito desdobramento, nós podemos até deixar para uma outra oportunidade adentrarmos mais nessa questão, quando falamos na questão da obsessão propriamente dita, mas nós vamos verificar a possibilidade de espíritos obsessores estagiando nesta região do umbral que está a partir da crosta, como também em regiões infracrosta. E vamos ver outros espíritos que estão nesta região por uma necessidade de dreno, de esgotamento de resíduo mental. Tudo bem, gente? E é nessa zona umbral que se estendem os fios invisíveis que ligam as mentes humanas entre si. O plano está repleto de desencarnados e de formas pensamento dos desencarnados. Então ele está falando que umbral não tem só desencarnado, não é? Não se constitui apenas do desencarnado e das criações fluídicas dos desencarnados, mas no umbral também comunicam-se as formas pensamento dos encarnados. Então nós estamos começando a perceber que existe um intercâmbio entre crosta, realidade dos encarnados, e umbral, não é? Como sendo esta linha divisória, não é? Em termos de vibração, condição vibratória, mas que para o pensamento existe este permeio, existe esta troca, existe esse intercâmbio. Então nós estamos na condição de encarnados nesta realidade física deste local do mundo espiritual. Vamos colocar o mundo espiritual como englobando também essa região da crosta. Nós estamos situados fisicamente aqui. Mas no mundo espiritual, nesta outra, digamos, dimensão, separada, podemos dizer, por uma linha tênue, o produto do nosso pensamento, ele está intercambiando com a região umbralina e vice-versa. Então isso é de se considerar como mais um fator para que nós estejamos muito atentos às nossas sintonias. Porque em verdade todo espírito, esteja onde estiver, é um núcleo irradiante de forças que criam, transformam ou destroem. Quem pensa está fazendo alguma coisa em qualquer outro lugar. E é pelo pensamento que os homens encontram no umbral os companheiros que afinam com as tendências de cada um. Toda alma é um imã poderoso.
E evidentemente que somos convidados a uma preparação para a noite de sono. Uma preparação onde nós devemos sim pedir ajuda aos bons espíritos, ao anjo de guarda, para que nos possibilitem esta assistência, a fim de que a nossa invigilância mental não nos coloque em regiões menos felizes, a não ser que seja por tarefa, não é? Porque muitas vezes podemos estar em tarefa na região umbralina, juntamente com a espiritualidade, e termos uma lembrança quando acordamos de alguma coisa nesse sentido, a que se refere à região do umbral, mas não necessariamente por uma sintonia, mas há a possibilidade de se estar também por sintonia. Então a prece que Jesus nos convida e ensina como sendo fundamental no momento do sono. Muito bem. A gente já avança para esta parte final, que nós vamos falar um pouquinho do livro Voltei. Alguns colegas já juntos tivemos a oportunidade de comentar. Mas eu queria ver com o Leandro como é que está aí, o que o pessoal colocou em relação às questões 1, 2, só para a gente nos ambientando aqui com a turma. Todo mundo bastante participativo hoje. Eu estou com comentários aqui. Então, o pessoal também com muita sinergia, como foi falado, as respostas todas bem parecidas. Né? Você quer que eu leia alguma? Pode ler alguma sim, por favor. Então deixa aparecer aqui. Tá sem som, agora vai aparecer. Desculpa, estava sem som, gente. Boa noite. Todo mundo que respondeu com bastante sinergia. As respostas, elas umas complementam as outras. Então eu vou ler aqui as primeiras que foram faladas, né? Depois a gente vai dando sequência. Então a primeira pergunta: por que alguns espíritos residem no umbral? Eu tenho aqui uma resposta da Rose do JC, que colocaram assim, ó: porque o padrão vibratório deles, antes e durante o processo de desencarne, assim os direciona. Padrão vibratório, isso mesmo, Rose. Padrão vibratório. Então deixa eu pegar o mais saudade dessa turma, viu? A gente não vê a hora de estar juntinho de novo. Vamos ver aqui, que como teve bastante, daí para organizar essa leitura, vamos lá. Bom, com relação ainda à questão 1, a Márcia Lima colocou assim, ó: creio que seja pelas atitudes que teve enquanto esteve na Terra. O Max colocou: residem em decorrência de seu estado vibratório por afinidade. Mônica: por não conseguirem aceitar a passagem e ficarem presos aos familiares que deixaram. Quem mais? A Vivian: ficamos no umbral o tempo necessário para expurgar nossas culpas pela energia que estamos emanando naquele período. Deixa eu ver mais. Esse é um belo resumo do que foi dito na primeira pergunta. Isso, a gente pode considerar essa residência como algo que não é permanente, mas é exatamente por aquilo que o espírito está vibrando, sintonizando e se mantendo. Porque aqui nós não estamos falando, por exemplo, dos espíritos que
encontram-se expurgando esses resíduos mentais deletérios. Nós estamos considerando, principalmente aqueles outros que ainda não estão propensos, inclinados ao bem. Então, por afinidade vibratória, sim, por sintonia, eles se encontram aí. Mas eles se comprazem, digamos, nessas regiões. É como se eles se alimentassem desta paisagem e dessas energias. Porque quando se está desperto, tendencioso à melhoria íntima, à renovação do seu próprio espírito, por mais que haja um tempo para esse dreno, nesse chamado purgatório, não é? Onde essas energias vão sendo dissipadas, preparando o espírito para ingressar numa colônia, aí nós estamos vendo, embora um período que pode ser de uma duração significativa, 12 anos, não é? É um tempo para nós significativo aqui na Terra. Mas nós estamos vendo aí a necessidade do espírito, a necessidade do espírito. Já outros estão justamente por afinidade com o ambiente deletério que caracteriza a região umbralina. Então essa residência, entre aspas, é justamente por habitarem, até que sejam chamados, muitas vezes, compulsoriamente à reencarnação, ou, às vezes, trazidos para alguma reunião mediúnica, onde, numa doutrinação que venha de fato do coração, que alcance aquele ser, possa haver aí um socorro e a partir daí o espírito vai se preparando para uma nova residência, né, num local muito mais ameno e circunstâncias em que o socorro acontece, é como se a espiritualidade descesse nessas regiões, jogasse a rede eletromagnética de luz, não é? E aqueles que estivessem afinizados com esta luz segurassem nessa rede, que estivessem propensos a isso, a esse socorro, a esse resgate. E são assim socorridos. Agora, muitos outros residem justamente porque ainda se comprazem em virtude do seu nível de consciência compatível com essa região. Ok? Questão 2. Vamos lá. Questão 2. Por que alguns espíritos estagiam no umbral por algum tempo, alguns por dias, outros por meses e outros por anos? O JC e a Rose também falaram novamente, a depender do padrão vibratório que praticamos em vida. Já na questão 2, a Su, ela colocou assim, ó. Segundo eu entendo, não sei se está certo, mas André Luiz esteve no umbral até clamar por Deus e assim abrir uma porta para que fosse resgatado. Então acredito que o tempo de permanência no umbral depende do se abrir para Deus, de querer retornar aos braços do Pai, de querer uma mudança interior, de assumir os erros cometidos e pedir perdão. Vamos ver. A Márcia colocou assim, ó. Devido à vibração que esteja o espírito, se ainda estiver muito ligado às coisas terrenas e com vibrações baixas, creio que o tempo seja maior. Lembrando que esse tempo não é diferente do nosso da Terra. Vamos ver. A Mônica colocou assim, ó. Depende de como cada um vai aceitando o desencarne. O Max colocou: Deus não tem pressa e é profundamente misericordioso. Cada um tem seu tempo para crescer e evoluir. Deus respeita todo o livre-arbítrio. A Vivian colocou pela vibração e consciência. E é isso.
Fantástico. Então aqui a gente está vendo aquela outra possibilidade, não é? Desse estagiar por necessidade, para esvaziamento desses resíduos mentais, não é? que o espírito acumulou. Tudo isso que vocês falaram, super pertinente. Agradecemos muito, muito, muito a participação de vocês. Então nós vimos aí uma diferença, né? Às vezes o espírito está residindo por vontade própria, por ainda estar inclinado ao mal e afinizando-se com essa região. Em outros casos, nós temos aí a necessidade, esta preparação para que o espírito continue a sua jornada evolutiva e, sendo assim, conduzido a uma colônia e preparar-se, não é? Para uma nova reencarnação. Muito bem, turma. Vamos falar um pouquinho sobre a questão 3, mas trazendo, pode liberar para mim? Trazendo uma passagem aqui do livro Voltei, onde o irmão Jacob, esse nosso confrade espírita, que à sua época inclusive presidiu a Federação Espírita Brasileira, ele cruza o umbral. Na verdade, nós estamos, por esse ensinamento aqui, trazido por Chico Xavier e o irmão Jacob, né, nós estamos vendo que, de fato, trata-se de uma esfera, não é, onde esta região circunda o nosso planeta, e nós estamos vendo que quanto mais nós nos distanciamos do planeta, mais elevadas são as esferas. E, de certa forma, para que se chegue a uma colônia espiritual, é necessário cruzar a região umbralina, porque ela está, né, onde nós estamos, como vimos, a partir da crosta e seguindo até a região da colônia, a parte inferior dela. Então veja só o que o irmão Jacob vai descrever, isso falando do momento da sua desencarnação. Então, ao término da operação, do desenlace, do desligamento dele, não pude levantar-me nem falar. É necessário sair de algum modo, acentuou Bezerra em tom grave. Conduzi-lo-emos à praia. Então ele foi amparado aqui por Dr. Bezerra de Menezes, o qual também amparou um grupo. Então o irmão Jacob participou de um grupo em que foi socorrido, não é? Foi encaminhado a partir do seu desenlace. As vibrações marítimas serão portadoras de grande bem ao reajustamento geral. Abracei-me aos devotados obreiros da caridade com esforço e, não obstante verificar que o derradeiro laço ainda me atava as vísceras em descontrole, afastei-me da zona doméstica, reparando que eu era por eles rapidamente conduzido à beira-mar. Não é? Então, nesse processo de desenlace, que nós sabemos que demanda algum tempo, e tanto mais rápido será conforme o nível de consciência do espírito, conforme o seu nível de desapego e assim por diante, nós vimos que ele, quando é conduzido a esse retemperamento à beira-mar, ele ainda encontrava-se não totalmente desligado do corpo, mas isso foi sendo assim propiciado, não é? Então a espiritualidade, por meio dos passes, não é? Por meio desse trabalho extraordinário dos técnicos do astral, vão assim desatando esses laços. Então ele é conduzido à região beira-mar para se fortalecer, para se retemperar, enquanto os últimos laços iam sendo assim desligados. Pode soltar aqui. Ok. Esclareceu Bezerra que na maioria dos casos não seria possível libertar os desencarnados tão apressadamente, que a rápida solução do problema liberatório dependia em grande parte da vida mental e dos ideais a que se liga o homem na experiência terrestre. Então aqui nós estamos vendo uma condição
evolutiva que lhe permitiu um desligamento mais rápido. Isso não é regra, não é? Às vezes demanda um tempo bem maior. Examinei-me com atenção e reparei efetivamente que no íntimo me achava fortalecido e remoçado. Bezerra tomou a palavra conselheiral, dando-nos a conhecer os percalços do caminho. Então, ele e mais um grupo. Anunciou que nos aguardariam surpresas dolorosas, na hipótese de não sabermos manter serenidade e desapego. À exceção da irmã, que a nós se reunira por último, não detínhamos o poder da irradiação luminosa, condição de garantia ao êxito da defensiva contra qualquer assédio das trevas. Estávamos quase todos, os recém-libertos do corpo, desprevenidos quanto a semelhante recurso e distraídos da preparação interior. Não obstante a amplitude de nossa confiança em Deus, poderíamos assim cair em sintonia com as forças da ignorância inimigas do bem. Então, o que nós estamos observando aqui? Que essa excursão precisaria estar atenta, sintonizada com os bons espíritos, com o pensamento elevado, munida da prece, não é? Para que pudesse lograr êxito na expedição, para que eles pudessem atingir a colônia a qual eles estavam sendo dirigidos. E ele fala dessa irradiação luminosa, uma das recém-desencarnadas, pelo que nos é passado, detinha uma condição evolutiva maior. E ela poderia, não é, por esta emanação luminosa, defender-se melhor da tentativa de frustrar esta passagem, digamos, esta travessia para a colônia, aqueles outros que estavam, embora confiantes em Deus, mas numa condição ainda vulnerável, digamos assim. Não é uma condição espiritual que demandaria, no caso, a assistência espiritual. Eles precisariam estar todos unidos nesta caravana ou nessa excursão, e mais do que isso, com esta frequência vibratória do pensamento do coletivo. Então era o pensamento individual de cada um, a prece e elevação do pensamento, em uníssono para que eles pudessem de fato atravessar. E a queda de um poderia promover o fracasso da expedição. Então, pouco a pouco, adaptava-me a volatear ou volitar como aluno que recapitula a prova. Em torno a paisagem escurecia sempre, não obstante resplandecerem as estrelas no alto. Então era interessante que eles estavam observando ali a paisagem turva do umbral, porém, ao alto conseguiam vislumbrar as estrelas. Possuía a perfeita noção de viajarmos sobre vasto abismo de trevas. Observava, porém, admirado, que não me sentia em processo de ascensão. Ele não tinha a sensação, não é, desta ascensão, mas eles estavam, de alguma forma, se distanciando da crosta. E neste movimento, não é, ascendente, embora não havia percepção disso. A ideia de verticalidade estava longe de nós, tanto quanto a linha de esfericidade escapa à apreciação do homem que habita o globo da Terra. O irmão Andrade, em voz baixa, explicou-me que os planos habitados pela mente encarnada emitiam de permeio com as criações dos espíritos inferiores, desencarnados, formas perturbadas. Então, aquilo que nós vimos no capítulo 12 do André Luiz, quando fala do umbral, as informações casando, não é, em relação a esta permuta de pensamentos e formas-pensamentos. Salientou que a esfera próxima do homem comum, em razão disso, é povoada por verdadeira aluvião de seres estranhos, caprichosos e muitas vezes ferozes. É o cenário do umbral. Rememorei a leitura das páginas mediúnicas, ele espírita, irmão Jacob, vindas ao meu conhecimento antes da morte, e o companheiro dedicado confirmou-as,
declarando que a zona em que viajávamos constituía realmente um umbral vastíssimo entre a residência dos irmãos encarnados e os círculos vizinhos. Vejamos, né? Esta proximidade separada por lei vibratória. Acentuou que o pensamento espalha vibrações em todas as latitudes do universo e que as projeções da mente encarnada no planeta terreno não correspondem aos ideais superiores que inspiram as leis da humanidade. Então nós estamos vendo como nós, terráqueos, ainda estamos nesse ABC do amor proposto por Jesus. Os homens, por fora, acrescentou o protetor, nas experiências da vida social aparentam cavalheirismo e nobreza. Todavia, por dentro, na expressão real do ser, revelam ainda qualidades menos dignas, muito próximas da impulsividade dos animais. Na manifestação livre do espírito prevalece a verdade da alma, não a aparência da forma passageira. E daí as paisagens escuras, torturadas e dolorosas que rodeia o lar terreno, em cuja substância igualmente sutil operam as entidades perversas, a modo do lobo que pode beber da mesma fonte em que a ovelha se dessedenta. Então, percebemos, de fato, a necessidade de vestirmos a túnica nupcial que Jesus fala na parábola das bodas. E como é importante o conhecimento doutrinário para que nós consigamos fazer esse mergulho, porque não há mal que não possa ser transformado. Porque até mesmo a ausência do bem é o mal, como temos estudado. Então, se ainda a virtude da paciência, da tolerância, tão necessária para todos nós, em especial, digo, em relação a mim mesmo, se isso é algo que pode até nem soar tanto como algo que a ausência dessas virtudes nos faça sintonizar com uma realidade vibratória menos feliz, até mesmo isso, porque aquilo que não se refere ao bem, aquilo que não diga respeito à virtude consolidada, o Livro dos Espíritos nos ensina que ainda é o mal também. Que a nossa realidade íntima, ela não se dá tão somente em relação àquelas atitudes mais bárbaras ou agressivas, num exponente maior, mas também aquelas virtudes pequenas, digamos, entre aspas, que poderiam passar despercebidas se nós não estivéssemos voltados à necessidade da reforma interior. Porque ao falar de perdão e não trabalharmos o perdão, nós vamos ter a ausência dele, que pode nos fazer sintonizar com aquilo que não é bom, que não é belo, que não é nobre. Assim em relação à paciência, à tolerância e tantas virtudes que nós temos estudado. Quantas horas despendêramos? Debalde tentava rearticular a noção de tempo. Um dos membros da expedição ao lado de Bezerra lhe mostrou um objeto semelhante a uma bússola. Comunicou-nos que nos avizinhávamos de uma ponte de acesso aos círculos de atividade espiritual dignificada que nos aguardavam além. Então, este colaborador mostrou uma espécie de uma bússola que apontava a proximidade do local de destino. E aí encontrariam esta ponte que seria crucial o momento dessa passagem, e aí que todos precisariam estar realmente muito atentos. Então acrescentou que a importância da ponte era tão grande que comumente muitos habitantes das regiões perturbadas se aglomeravam na base, que deveríamos atingir dentro em pouco, ameaçando os candidatos ao reino da luz. Pediu-nos calma e decisão, silêncio e prece, e sobretudo lembrou-nos a obrigação de esquecer qualquer falta mais grave do passado para não cairmos em sintonia com os espíritos ignorantes, penitentes ou malfeitores daqueles domínios. Então é exatamente nesse momento de cruzarem a ponte que estariam ali entidades que
estariam vibrando contra, digamos, o êxito desta caravana. E aquele que não estivesse sintonizado com a luz poderia cair nesta sintonia. Não nos movimentáramos por muito tempo, e um facho de luz sublime varreu o céu, não longe indicando uma ponte cuja extensão não pude no momento precisar. Tão formosa e tocante foi a revelação no horizonte próximo, que muitos nos pusemos em pranto. Então, só de vislumbrar aquela paisagem luminosa no meio das trevas já era razão de júbilo e lágrimas também. Vigiemos a ponte, assassinos não passam. Então, espíritos menos felizes já fazendo uma advertência aqui a um dos que estavam na caravana, que de fato havia sido homicida, e é isso que nós vamos ver aqui. Então o instrutor contou-nos que o irmão em crise, a que se referiam, realmente foi homicida em outra época, mas trabalhar em favor da regeneração própria e a bem da humanidade com tamanho valor nos últimos 30 anos da existência, que merecera a carinhosa proteção dos orientadores de mais alto e que não devia levar a penitência tão longe, pelo menos naquele momento a ponto de ameaçar o êxito da expedição. Então aqui ele balançou. Ele balançou porque sabia que havia falhado, mas havia também trabalhado para a regeneração da sua própria consciência. Entretanto, foi necessário firmar pensamento e prece para que ele não abalasse o êxito da expedição e também não viesse a cair em regiões do umbral. Então necessitávamos reatar o fio de ligação mental comum a fim de que a nossa capacidade volitante fosse mantida em alto padrão. Então este irmão, ele sintonizou ainda com a ideia da culpa, e ele começou a balançar esta fluidez vibratória que a caravana estava até então. De outro modo, a concentração em massa de entidades inferiores ao pé da ponte talvez nos dificultasse a passagem. Finalizando a ligeira observação, Bezerra acenou para mim e recomendou-me orar em voz alta para que a nossa corrente de energia espiritual se recompusesse. Então o próprio irmão Jacob estava titubeando, porque ele estava tanto que cedendo a esses assédios, digamos assim, também, por questões íntimas. Não no caso daquele outro que vibrava a culpa por conta do homicídio, mas também, por outro lado, lhe era solicitado que ele se mantivesse no padrão elevado, porque o fato de estar lá, nesta caravana, é porque ele tinha merecimento para isso. Então, ao redor, conspiravam em nosso prejuízo o barulho e a ameaça. Todavia, quando pronunciei as frases de confiança, ainda que andemos pelo vale da sombra e da morte, não temeremos mal algum, porque Ele, o Senhor, está conosco. A sua vontade e a sua vigilância nos consolam. Nosso grupo, com Bezerra à frente, levitou sem dificuldade e ganhamos a ponte, atravessando-a a poucos pés de altura, acima dos arcabouços em que é estruturada, conservando o espírito em prece expectante, como se pesada força de imantação nos atraísse fortemente para baixo. Então vejamos aqui que eles estavam, por meio desse assédio, sendo que vibratoriamente puxados, digamos, para que descessem. Mas o padrão vibratório do socorro da caravana propiciou este atravessar a ponte para que alcançassem a colônia. Então é uma passagem realmente interessantíssima para nós, sobretudo explanando esta questão do cruzar a região umbralina. Evidentemente que um espírito nobre faria isso com a velocidade do pensamento, mas nós estamos aqui acompanhando como seria esse percurso, este processo, notadamente em relação a outros espíritos de condição evolutiva mediana. Mas é interessante vermos que eles tinham o merecimento para estarem amparados nesta caravana. Então, que lápis do plano carnal conseguiria descrever a nossa sensação de contentamento e alívio?
profundo silêncio da alma consegue traduzir a paz, o reconhecimento e a alegria. Então, o júbilo por terem chegado até lá. Então, duas reflexões sobre o merecimento aqui. A primeira delas, que vai falar daquele que estava também sendo socorrido, mas quase põe a caravana ao naufrágio por estar sintonizando com a culpa do erro que ele cometeu. Mais uma vez, o bem que se faz suplanta o mal que se fez. E aqui ele teve o merecimento para ser amparado e conduzido diretamente à região da colônia espiritual, não do nosso lar, uma outra colônia, e ele tem o merecimento para isso, mesmo tendo se equivocado. Então, pessoal, isso nos faz entender a importância de todos os ensinamentos de Jesus convergirem para o ensinamento maior da caridade. Porque é esta caridade que nos coloca em condições também de recebermos, como diz o Evangelho, centuplicadamente. E depois, conservando o espírito em prece, expectante como se pesada a força de imantação nos atraísse fortemente para baixo. Então, vejamos, espíritos ainda com a sua luz, com a sua sombra, com o seu bem, com o seu mal, condição mediana, não é? Não eram dotados, a exemplo daquela outra que tinha esta capacidade de irradiação, já um espírito mais adiantado, se destacando, e poderia então facilmente não sentir esse puxar para esta região mais densa. Então trata-se de uma força de imantação, e mais uma vez nós fazemos a ponte com propriedade da ponderabilidade, em que o espírito, no caso, né? Espírito mais perispírito, e a propriedade está no perispírito, da ponderabilidade, tendo ele o seu peso específico. Fantástico isso, e nós percebemos que é o merecimento que os coloca, então, nesta condição de êxito, chegando à colônia, cruzando a região do umbral, fazendo, então, a ponte com a terceira questão, a ponte, né? A ponte que os levou até lá e a ponte que permitiu que eles cruzassem esta região. E como você acha que será ou não será a paisagem do umbral com a terra regenerada? Depois nós vamos ler os comentários de vocês, vamos comentar também. E quem não comentou esta quarta questão, eu peço escreverem aí para que depois nós falemos um pouquinho sobre ela. Nós já estamos então no nosso momento final de grandes reflexões na noite de hoje, de grandes aprendizados, tenho certeza, mesmo para quem já estudou, para quem já leu Nosso Lar, como é importante fazer a leitura meditativa e esta ponte com os conhecimentos que nos ajudam a ampliar o nosso entendimento. Nós agradecemos profundamente por esta troca e convidando todos vocês mais uma vez à prece, onde nós vamos simplesmente agradecer ao Pai da vida por esses momentos e pedir, por meio do nosso anjo da guarda, que nos ajude a que façamos esta autoanálise que nos coloca humildemente, amando-nos, inclusive no momento de nos depararmos com as nossas sombras, com as nossas mazelas, mas pedindo ajuda para que sejamos esclarecidos, inspirados, intuídos sobre aquele ponto, aqueles pontos que mais precisamos trabalhar nessa existência. Além da caridade que nos é ensinada, como sendo este advogado em qualquer local que estejamos, mas os pontos que nos coloquem em condição vibratória com bem, com mais alto,
com a ambientação do mundo espiritual mais elevado. Que Jesus possa nos ajudar nesse trabalho, nesse percurso. E que nós possamos humildemente olhar para nós com este alto amor e trabalharmos o que deve ser trabalhado, com perseverança, com alegria e, sobretudo, com amor. Que Jesus possa, assim, nos abençoar, nos envolver, e nós ficamos nesta paz, nesta gratidão por estarmos juntos mais uma vez, a equipe de trabalho, enviando as vibrações amorosas a vocês, Leandro, Anderson, e certamente todas as fraternidades que nos trataram, nos ajudaram na noite de hoje. Fiquem na paz do Cristo, uma ótima semana, um beijo no coração de todos.